Oi, gente, tudo bem? Professora Regiane Marques, vim aqui novamente falar um pouquinho com vocês sobre história. Voltando a comentar com vocês sobre a história do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre República Velha ou Primeira República, né? Como muitos falam. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês, né, não deixarem de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, para ajudar, né? A gente tá tendo motivação para fazer novos vídeos para vocês. Então, para começar, a gente precisa entender como é que foi esse período da história do Brasil, que foi um período de total importância para tudo que aconteceu no nosso país até então, né? Então, de quando até quando foi a Primeira República? Às vezes eu falo Primeira República, às vezes eu falo Primeira República Velha, sempre me referindo ao mesmo período, ok? Então, quando a gente teve o fim da monarquia em 1889, iniciou-se no Brasil, então, o início da República, que a gente chama, que ficou conhecido na história como Primeira República. Essa Primeira República, ela durou até 1930, que foi quando Getúlio Vargas entrou no poder. Depois a gente vai ver sobre isso também. Então, para começar, quem foi o primeiro presidente que a gente teve durante esse período da República, então? O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente do Brasil, que vocês lembram que eu já contei para vocês que as eleições aqui eram indiretas, ou seja, as pessoas votavam de forma diferente, não era uma votação igual a gente tem hoje em dia, né? Que vai lá, tem urna eletrônica, hoje a gente está mais moderno, né? Até pouco tempo atrás a gente votava em cédulas, né? Nesse período da história, as pessoas elas votavam de um jeito diferente. Elas votavam, geralmente já eram homens que votavam, de acordo com a Constituição, tinha que ser acima de 21 anos, devia ter alguma condição financeira. Muitas vezes, vamos ver aqui porque a gente vai falar sobre isso, eram influenciados pelos coronéis. Então, assim, a gente tinha vários impedimentos. Então, a gente teve Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente e vice dele era Floriano Peixoto. Marechal Deodoro, ele renunciou ao cargo. Então, quem assumiu a presidência depois de Marechal Deodoro foi Floriano Peixoto. Quando Floriano Peixoto assumiu a presidência, pouco depois dele ter assumido a presidência, teve uma eleição e foi eleito como primeiro presidente civil do Brasil, então, Prudente de Moraes. Então, vamos começar a entender um pouquinho como é que funcionou esse período da história chamado Primeira República. Para começar, a gente tem que entender que no Brasil existiam dois estados, que naquela época, lembra que eu contei para vocês que eram chamadas de províncias também? Esses dois estados que movimentavam a economia do nosso país. A economia do Brasil nesse período era totalmente agrária, ou seja, voltada para o setor rural. Então, a gente tinha São Paulo e Minas Gerais. Naquele período, São Paulo como um grande produtor de café e Minas Gerais como um grande produtor leiteiro da pecuária. Então, a gente criaram-se ali, então, o novo modelo de governo chamado Política do Café com Leite, ou seja, São Paulo e Minas Gerais dominando o nosso país. Por que, dona Regiane, que eles dominavam? Porque eles tinham mais recursos financeiros. Por ter mais recurso financeiro, então, eles teriam mais condição de manter esse poder, esse domínio. Essa política do café com leite, ela recebia esse nome porque existia ali nesse período um revezamento político, ou seja, um determinado tempo a gente tinha um presidente eleito mineiro, depois um paulista. E assim ia se revezando na política, no governo do nosso país. Isso durou até a entrada de Getúlio Vargas no poder, que depois nós vamos ver isso mais para frente. Quando teve essa política do café com leite no Brasil, foi um período de total importância, porque esses dois estados, eles tinham que conviver em harmonia, porém, existiam várias desavenças, né? Como até hoje tem desavenças políticas, desacordos. Então, aí, desse momento da história, surgiu o que era chamado de política dos governadores. O que era isso? Era uma troca de favor político, ou seja, o presidente ele trocava favor político com o governador de um estado para ele poder
aceitar as condições do presidente, não ir contra, não ser uma oposição política para aquele presidente. Então, esse período era chamado de política dos governadores. Como que essa política dos governadores ela influenciou o nosso país? Porque naquele período, as oligarquias, ou seja, as pequenas porções de pessoas, vamos colocar assim, os pequenos grupos, ou melhor dizendo, de pessoas, eles tinham maior domínio. Então, uma oligarquia nada mais é do que um pequeno grupo de pessoas que tinham mais poder. Então, esse pequeno grupo de pessoas, eles conseguiam é, acompanhar melhor a situação política da sua região, ter mais influência sobre os eleitores, que era o que o governo precisava, ajudar mais na questão dos impostos para alavancar o governo. Então, assim, como eu já coloquei no canal, até adiantando um pouco dessa matéria, existiu algumas revoltas durante esse período. Porém, vocês vão ver, quando vocês voltarem nos vídeos, como que foi que aconteceu tudo isso. Aqui nessa Primeira República também, além da política dos governadores, da política do café com leite, existiu uma parte da história muito bacana, que foi o coronelismo. Bacana no sentido de quê? De a gente entender o porquê que muita coisa hoje em dia a gente vivencia. Então, os coronéis eram grandes proprietários de terras, ou seja, grandes latifundiários, né, que dominavam a sua região. Esses coronéis, naquele período, eles conseguiam acumular votos das pessoas que moravam nas suas fazendas e também nas regiões daquelas fazendas. Geralmente as fazendas, por ser muito grandes, existiam muitas pessoas que moravam nelas. Então, os coronéis, eles conseguiam fazer com que as pessoas daquele lugar votavam em quem eles queriam. Como que isso acontecia, dona Regiane? Através de um sistema de votos que era chamado de voto de cabresto. Isso mesmo, cabresto, aquele cabresto que vocês veem colocando aí em cavalos, né? Costumo falar com os meus alunos que esse sistema de voto de cabresto era um voto direcionado, ou seja, o coronel escolhia em quem que ele queria que a pessoa votasse e a pessoa era obrigada a ir lá e votar. Era muito, muito sério e muito traumático. Por quê? Como o coronel sabia se a pessoa ia votar ou não? O voto era aberto, para começar. A pessoa chegava lá e falava em quem ela queria votar. Então, geralmente, o coronel ele pedia um jagunço, que era uma pessoa de sua confiança, para acompanhar aquela pessoa, aquele eleitor, até a urna de votação, até o local de votação. E lá naquele local, a pessoa falava em quem ela queria votar. Ah, e se não votasse, o que acontecia? Geralmente, eles recebiam várias punições. Além de sofrer violência, a família poderia sofrer violência também, acabavam com as casas, aconteciam, pasmem, estupros, várias formas de violências por esse motivo de voto. Então, assim, foi uma coisa muito séria que acontecia e pode acontecer hoje em dia, dona Regiane, em alguns locais, pode até que seja que aconteça, né? É, outra coisa que tinha nesse coronelismo que a gente via muito era a compra de voto. A compra de voto, infelizmente, não é uma coisa moderna, não. Então, vocês vão ver aí que nós estamos falando lá de 1890, 1895, e nesse período os coronéis, eles compravam os votos dos seus eleitores. Como? A troco de mantimentos, a troco de 1 quilo de farinha, a troco de uma porção de carne, a troco de um saco de café. Essa compra de voto, ela era constante e muito comum. Então, esse voto de cabresto, ele marcou a Primeira República. O coronelismo, ele marcou a Primeira República, ele foi uma parte muito importante da Primeira República. Outra coisa que eu não podia deixar de falar com vocês era como que era formada a sociedade política desse período. Então, a gente tinha o presidente, que era eleito, né? Depois tornou-se através de voto, mas até então ele era escolhido pela elite, né, vamos dizer assim, pela elite daquela fase da história. Então, a gente tinha o presidente, os governadores, depois a gente tinha os prefeitos, os coronéis e o povo. E o povo eram submetidos a todas essas outras, esse sistema e a todas essas outras pessoas, esse sistema político. Uma coisa também que eu não posso deixar de falar antes de encerrar
é que essa Primeira República, como eu falei com vocês, ela só termina quando Getúlio Vargas entra na história, em 1930, mas até esse período ocorreram então vários movimentos de revolta, porque a população ela não foi totalmente favorável, a favor dessa Primeira República do jeito que estava sendo. Então aí a gente teve então a Guerra de Canudos, que já tem vídeo no canal, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, o a revolta da Chibata, tudo isso foram movimentos que aconteceram, movimentos sociais populares que aconteceram durante a Primeira República. Bom, gente, para não ficar um vídeo muito longo, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar o vídeo, de assinar, de clicar no sininho das notificações para aparecer para vocês. E não deixem de esperar os próximos vídeos que já estarei colocando para vocês, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.